Graça e paz abençoados. Mais uma vez a gente está aqui, não é? Glória a Deus pela vida de vocês, abençoados. Glória a Deus, abençoados. Eu tava ali tão... Tá calor, né, abençoado? Aí o calor deixa a gente mais, vamos dizer assim, mais cansada, não é? Aí eu tava lendo aqui Isaías 40, abençoado. É tão bom a gente poder ser relacionada com a palavra do Senhor, não é? Que aí a gente pode orar, a gente pode entrar numa intimidade com Deus, a gente pode falar com o Senhor, não é, abençoado? A gente pode entrar numa intimidade com Deus, abençoado. Vai ter dias que a gente está mais cansados, não é? Cansados, abençoados, cansados. Temos um corpo ainda de carne, não é? Nosso espírito não. Nosso espírito, ele não se cansa e não se fadiga de estar na palavra, mas temos uma carne, não é, abençoado? Mas eu ainda creio que o Senhor é soberano, Deus poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Ainda mesmo que nós estamos numa igreja sem paredes, não é? Ainda que nós estamos com Cristo, o ressuscitado, ainda que estamos com o Espírito Santo em nós, não é? Discernindo bem todas as coisas, não é, abençoado? Ainda que somos um Espírito com o Senhor, eu creio que Ele ainda age como o Senhor de todas as coisas. Eu creio que Ele ainda é o mesmo, e oramos e Ele faz para nós todas as coisas, não é? Tudo está consumado no céu, mas ainda estamos na terra e Ele ainda faz sinais, prodígios e maravilhas em nossa vida, não é? Então, abençoados, aqui em Isaías 40, não é? Eu estava aqui, aí eu estava assim um pouco cansada, não é? Hoje, não sei se está muito calor, não sei, abençoado. E aí eu tava aqui, eu vou profetizar com vocês essa palavra abençoada, abençoado, porque fortifica-se na graça que há em Cristo. É tão maravilhoso quando andamos de um lado para o outro. Não tem dia que estamos assim, abençoado? Andamos de um lado para o outro, sem rumo, vamos dizer assim, não é? Mas aí quando você abre as escrituras e você começa a ler, você começa a regozijar, você começa a delirar, como diz, né? Como disseram lá em Atos 26, Paulo, as muitas letras o fazem delirar. Então, abençoados, então as escrituras, não é? A palavra do Senhor, ela nos faz delirar, nos faz ir longe. A palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele começa a se manifestar em nosso corpo com sinais, prodígios e maravilhas, com gemidos inexprimíveis. É isso, abençoado. Então, quando começamos a ler, quando começamos a cantar, quando começamos a louvar, não é? Então o Espírito Santo se manifesta, não é? Porque ele age através de nós, abençoados. Aí tá aqui, ó, Isaías 40, não é? O Senhor é eterno, o Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Claro, o nosso Criador, ele é Espírito, não é? Então, o nosso Espírito, ele não se cansa, abençoado. Mas a carne, ela cansa, não é? Pegou uma gripe, pegou um resfriadinho, pegou uma virose, pronto, estamos amuados. Assim que a minha mãe falava, tá amuadinho hoje. Então, abençoada lá, ó, o Criador dos fins da terra, ele não se cansa nem fica exausto, e não há quem esquadrinhe o entendimento. E não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Que maravilha, não é? Ele, não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Ele esquadrinha o nosso coração, diz a palavra do Senhor, mas não há quem o esquadrinha.
o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Então, às vezes amanhecemos um dia sem nenhum vigor, mas quando entramos na presença de Deus, aí nos regozijamos e nos alegramos, porque a palavra do Senhor é eficaz, não é? Dá força ao cansado e multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam. E os jovens então abençoados. E até os jovens se cansam e se fadigam. Eles tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, os que aguardam no Senhor, não é? Mas os que esperam no Senhor, aguardam no Senhor, esperam no Senhor, renovarão suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Espera no Senhor, abençoados, e descansa, não é? Deleita-se no Senhor, diz o Salmo 37, não é? Eu também aqui pegando esse gancho aqui, olha, abençoados, eu vou aqui também pegar aqui um gancho em Hebreus. Estamos tendo um estudo muito maravilhoso. Então, quem aguarda no Senhor, quem espera no Senhor, abençoados, olha, a gente descansa no Senhor. O descanso abençoado é um descanso espiritual, é um descanso maravilhoso que temos em Deus, não é? Para todas as coisas. Lá em Hebreus 7, deixa eu ver aqui, abençoados, Hebreus 4, deixa eu ver aqui, o Hebreus 7, deixa eu ver, Hebreus 7, deixa eu ver se é aqui. Nós estamos tendo um estudo de Hebreus que tá muito bom, tá muito bacana. Deixa eu ver aqui. Aqui, abençoados, olha, tô confundindo aqui, não é? Mas Deus não é um Deus de confusão e a gente desconfunde rapidinho com o Espírito Santo trabalhando em nossa mente, porque Ele nos lembra todas as coisas, Ele nos ensina todas as coisas, não é? Hebreus 4, temamos, portanto, que tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então, abençoados, Paulo falou, suponho que algum de vós tenha falhado nesse descanso no Senhor, porque muitos estão aflitos, porque muitos têm medo de perder a salvação. A salvação ela não se perde. A salvação, abençoados, é eterna, assim como o nosso Senhor é eterno. Uma coisa eterna é uma coisa para sempre. Amém, abençoados? Então Paulo falou, não é? Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então é preciso ensinar os filhos de Deus, não é? Porque o Senhor abençoado, Ele é o nosso pastor, não é? Hoje eu coloquei lá no Facebook, né? Carmen Macedo. Fraco ficaram os filhos de Deus porque não recebem apostolado. Fraco ficaram os filhos de Deus porque leem e não entendem. Fracos ficaram os filhos de Deus porque deixaram de ouvir, não é? É preciso ouvir e não escutar. É preciso ouvir. Se não ouvir a pregação da graça, fracos ficaram porque continuaram debaixo da lei e não receberam a graça em Cristo. Não recebem a graça, não recebem. Então, fracos ficaram, Romanos 6, né, 14, e ainda
está debaixo da lei, fazendo rudimentos e obras mortas para que seja salvo. Então, abençoado. Então, abençoado, há um descanso. Há um descanso espiritual, não é? Não é descansar aos sábados aí como o povo guarda sábado, não é, abençoado? Então, não é para guardar sábado. Guardar sábado é coisas, rudimento da lei, não é, abençoado? O descanso verdadeiro do Senhor é a graça de Deus, abençoado. Esse é o descanso de uma ovelha em graça. Esse é o descanso. Então, nós, com a graça revelada, nós descansamos todas as coisas no Senhor. Deleita-se no Senhor, abençoado. Vive na terra, faz o bem e descansa no Senhor, amém? Então, Deus é o Pai de todos. Hoje, abençoado, vamos ler alguns textos, hein? Vamos ler, então, abençoados. Deixa eu verificar aqui, é Pai de todos, não é? Deus é Pai de todos e muitos não entendem o lado espiritual, não é? Dessa palavra. Claro, Deus é meu Pai espiritual, Deus é o seu Pai também, não é? Deus é Espírito, Pai dos Espíritos, não é, abençoado? Mas vamos orar um pouco, abençoados, vamos orar. Pai meu, Pai querido, Pai dos teus filhos, grandioso Deus, poderoso Deus, Espírito Santo de Deus que está em mim, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado. Dai a sua graça revelada a eles, Pai. Pai, só o Senhor é Deus poderoso para fazer além daquilo que eu te peço. Revela a tua graça, Pai, assim como o Senhor um dia revelou a sua graça a mim. Revela, porque a sua graça é revelada pelo teu Espírito. A graça não é revelada, Pai, porque evangelizamos ou porque ministramos ou porque queremos que os meus irmãos recebam a graça. Querer, eu quero. Imagine todas as pessoas recebendo a sua graça. Ah, Pai, isso seria maravilhoso. Mas o meu querer não conta, Pai, porque o querer e o efetuar é do Senhor. Eu rogo e te peço que o Senhor interceda nessa ministração, nesse evangelismo, para que o Senhor revele a graça aos teus filhos, às tuas ovelhas predestinadas, às tuas ovelhas, Pai. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Nessa nova aliança é o Cristo ressuscitado e a sua glória não será tirada dessas regiões, Pai. Não. Aqui nesse ministério, Graça sobre Graça Macedo, a glória não será dada ao homem, mas sim ao Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por tudo e por todas as coisas. Pai, graças eu te dou, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor me revelou a sua graça. Pai, graças eu te dou, porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingida. Pai, graças eu te dou, porque os ataques, ele não provém de ti. O Senhor permite muitas coisas, mas os ataques não provêm de ti. Obrigada porque eu vivo nessa graça. Obrigada porque eu vivo a graça em Cristo Jesus. Estou firme, Pai. Estou constante. Estou forte. Estou alimentada com a tua graça. Obrigada por tudo e por todas as coisas. E a graça lhe será revelada, abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então temos que agradecer, não é? Pai de todos, o diabo não tem filho. Ó, filho de diabo. Quando vocês virem alguém falando isso, abençoado, o diabo, ele não tem filho, não é? O Lúcifer, abençoado, lá no céu foi criado por Deus, um anjo, pai de todos e em todos, pai de todos. Veja, há um só Deus, pai de todos, não é? Então,
ou abençoados, isso precisa acabar na igreja. Na igreja de Cristo precisa acabar essas coisas, abençoado. Não é? Precisa acabar com as coisas de menino. Lúcifer no céu, o anjo, não é? Criado por Deus, não é? Sem chifre, abençoado. Esquece essas coisas. Não é vermelho, não tem chifre, não tem cauda. Isso foi um modo profético, não é? Que os profetas falaram. Isso não. Entendeu, abençoado? Não é assim. O reino espiritual não é dessa forma. João viu, abençoado. João viu dessa forma. João era o homem de Deus, Apocalipse 12. Então, a terça parte dos anjos, não é? Então, dá uma recapitulada aqui, abençoado. Então, João viu. O Senhor, ele não disse aí, abençoados, em Atos, né? Acho que foi em Atos. É Joel 2:28, não é? Os filhos terão visões. Então, os profetas têm visões, abençoados, não é? Os profetas têm visões. Joel 2, verso 28, né? Então, os profetas têm visões, abençoados. É preciso discernir bem todas as coisas aí, abençoados. Essas visões ali são visões espirituais. É preciso discernir bem todas as coisas. É preciso conhecer o verdadeiro homem de Deus para crer na visão, não é? Então, os jovens terão visões. Você que é jovem aí, está aqui me ouvindo, abençoado. Não é? Quem sabe um grande profeta, quem sabe um grande pastor, quem sabe um grande evangelista, quem sabe um grande pregador da graça, não é? Então, Deus é poderoso para fazer, não é? Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele levante homens que tenham visões, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele levante homens cheios de sua unção, não é? Então, abençoados, olha lá, vamos voltar aqui um pouquinho, Apocalipse 12, olha lá, ó, aqui ó, Apocalipse 12, verso 4. A sua cauda levou por si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão, olha lá, o restante não é interessante, abençoado, só isso aqui, ó. A sua cauda levou, né, um modo profético de falar, não é? Olha lá, ó. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Então, abençoados, os anjos do Senhor são chamados também de estrelas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Então, lá no céu, Lúcifer, não é? Com a sua terça, com a sua cauda, ele com a sua cauda, olha lá, com a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas. Então, quer dizer, terça parte de anjos, não é? São principados, não é? São potestades, são anjos, não é? Que ficaram lá em uma rebelião, não é? Lá, ó, verso 7, houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Não achou o lugar desses mais no céu, não vão voltar para o céu, lá, não é? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Isso aconteceu hoje, abençoado? Não. Isso aconteceu muitos anos, abençoado. Abençoado, isso aconteceu muitos anos. Antes da fundação do mundo, já havia no céu, abençoado, muitas coisas. Isso não aconteceu ontem, pessoal. Lá do céu, quando esses anjos foram jogados na terra, isso não aconteceu
Hoje, abençoado, essa rebelião aconteceu no céu. Depois que aconteceu essa rebelião no céu, abençoado, Gênesis 1, depois que aconteceu, Gênesis 2, depois que aconteceu essa rebelião no céu, abençoado, depois, ouça isso, abençoado, depois que aconteceu essa rebelião lá no céu, que eles foram jogados na terra, os anjos, não é? Abençoados, Cristo veio, Jesus Cristo, o Salvador, chegou, o Salvador morreu e ressuscitou, o Salvador foi para a cruz, Jesus Cristo. Então ali ele despojou todos os principados e potestades. Colossenses 2,15. Vou ler agora esse texto, porque esse texto está no meu coração e na minha mente. Então isso não aconteceu, abençoado. Isso não aconteceu hoje. Isso aconteceu no início. Olha lá. Colossenses 2, verso 15. Colossenses 2, verso 15. Colossenses. Vou achar aqui, abençoado. Olha, essa semana aí eu coloquei lá um texto, não é? Inspirada pelo Espírito Santo, coloquei um texto no Facebook, abençoado. E infelizmente as pessoas têm um modo de falar, um modo de agir, um modo, né? Aqui, abençoado, aqui, no Ministério Graça Apostolado, no Ministério Graça sobre Graça Macedo, aqui temos um mesmo modo de falar. Com este evangelho, você passa a ter um modo de falar, não é? E os filhos de Deus creem que tudo é o diabo. Isso precisa acabar, abençoado. Mas aqui o assunto é mais o assunto das duas sementes, dos dois filhos. Aqui a gente vai pegando o gancho também, não é? Porque uma coisa vai levando a outra. Veja lá, abençoados, em Colossenses 2, versículo 15. E tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Então, não há disputa entre Jesus Cristo, abençoado. Não há disputa entre o Espírito, não há disputa entre Deus e o diabo. Não tem essa disputa mais, abençoado. O que existe hoje é a verdade contra a mentira. É isso. O bom combate hoje do apóstolo Paulo é esse. É a gente falar a verdade contra a mentira. Então tudo é o diabo. Não. Matou, roubou, é o diabo. Não, é a sua carne. O inimigo, abençoado, o inimigo está ao redor. O inimigo é a sua carne. O inimigo é a nossa carne. Isso abençoado. Isso já aconteceu há muitos anos. Isso já aconteceu. Foi lá no céu que começou tudo. Lá no céu, abençoado. Jogado na terra. O povo está achando que o diabo está na terra. Rodeando a terra. Não, abençoado. Então João viu assim. O João, ele viu um homem de Deus. Ele viu com chifre. Ele viu vermelho. Ele viu com cauda. Ele viu assim. E eu creio, abençoado. Ele era um homem de Deus. Então, mas lá no céu, Lúcifer, um anjo. Olha, abençoado, eu espero que vocês creiam nisso e entendam isso. E que quando alguém disser para você que o diabo está ao derredor, você vai lembrar, mas o diabo espiritual, o Lúcifer, não está mais no meio de nós, porque Cristo lá na cruz despojou principados e potestades. É isso, abençoado. Então que isso não aconteceu. Grave isso, abençoado. Amém? Então, abençoados, filho da perdição
e filhos da salvação. Pai dos malignos, Deus abençoado. Olha, Adão, Lúcifer no céu, um anjo jogado na terra, revestido em Adão. Gênesis 2, Gênesis 4, não é? Gênesis 2, deixa eu recapitular aqui um pouquinho. Coabitou com Eva e aí nasceram as duas sementes, Caim e Abel, né? Olha lá, ó, Gênesis 4, né? Conheceu Adão e Eva, sua mulher, conceberam, tiveram Caim, não é? Olha lá, olha lá. E eu não vou ler mais aqui, abençoado, porque senão vai ficar muito extenso, não é? Esse estudo. Abel também trouxe o primogênito das suas ovelhas e gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, olha lá, duas sementes, não é? Para Caim, para a sua oferta, Deus não atentou, não é? Então conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. Então, duas sementes, Caim e Abel. Caim, filho da perdição, Abel, filho da salvação. Tá claro, abençoado? Então, o assunto aqui, abençoado, o diabo, o Lúcifer, aniquilado. Hebreus 2,14, abençoado. Hebreus 2,14, abençoado. Vamos lá, vai, vamos ler logo esse texto aqui, abençoado, pra gente voltar nas duas sementes. Hebreus 2,14. Porque tem gente que fala que a gente faz doutrina de um versículo, não é? Não é não, abençoado. Não fazemos não. Hebreus 2,14. Hebreus. Por isso nós descansamos no Senhor, abençoado, porque a gente tem o apostolado em nossa mente. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, olha lá. Hebreus 2, versículo 14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e de sangue, não é? Do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Jesus Cristo, não é? Jesus. Também ele participou das mesmas coisas para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, pela morte de Jesus Cristo, não é? Ele tinha o poder da morte por causa que pecou, não é, abençoado? Então, como ele pecou, coabitou com a Eva, pecou, a morte passou a todos os filhos. Como também Cristo veio, não é? E aí nos vivificou, não é? Então, abençoados, portanto, visto que os filhos participam da carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas. Então, quer dizer, Deus se revestiu em carne na pessoa de Jesus Cristo. Participou das mesmas coisas para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte. Então, tinha o poder da morte. Ele tinha, mas aí o Senhor veio e nos vivificou, amém? E nos deu uma vida eterna, a salvação eterna está em Cristo. A nossa salvação eterna está em Cristo. Para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, a ser o diabo. Então, derrotou. Acabou. Colossenses 2,15. Triunfou sobre esse. E nem o lugar deles se acharam mais no céu. Porque para lá eles não voltam mais. Então, o abençoado, deixa eu ler um pouco aqui para vocês também, olha, de um texto. De um texto, Ezequiel 28, a gente já vai voltar nas duas sementes, Ezequiel 28. São coisas que a gente não vai ficar sempre voltando aqui, hein? Ezequiel 28, 19. Todos os que te conheciam entre os povos espantaram-se ao ver-te. Chegaste a um fim horrível e não mais existirás. Olha aí a profecia. Chegou ao fim horrível e não mais existirás. Não é, abençoado? Então, existia uma profecia. Não mais existirás. E a profecia se cumpriu quando Jesus morreu e aniquilou o ser maligno, o ser que foi contra o Senhor. O Lúcifer, não é? O dragão, uma simbologia, pessoal.
Não tem dragão nenhum, não tem chifre nenhum, não é vermelho. É o Lúcifer, é um anjo, não é? E ele é pai de todos, não é? Vamos mais lá, deixa eu ver aqui, abençoado. Vamos voltar aqui. Como serpente, é tudo uma figura, não é? De linguagem, não é o real. Vamos ler textos novos hoje, pessoal. Vamos ler, estou aqui com os meus estudos, olha, vamos ler uns textos novos hoje, não é? Judas 4. Isso não aconteceu hoje não, pessoal. Eu anuncio o fim desde o princípio, não disse? Lá em Isaías 46, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, para depois eu não... eu anuncio o fim desde o começo, diz o Senhor, diz o Senhor. Isaías, vamos ver se é isso mesmo, pessoal, Isaías 46. Acho que foi esse texto que eu li. Olha lá, Isaías 46. Olha lá, eu anuncio, Deus disse, eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Então foi a vontade do Senhor aniquilar o diabo, foi a vontade do Senhor fazer 2 sementes, foi a vontade do Senhor tirar eles para fora do seu reino, não é? E foi desse jeito, abençoado. Vamos lá ler alguns textos abençoados. Efésios 1:5. Efésios 1, verso 5. Vamos verificar aqui. Efésios 1, versículo 5. Eles estão destinados. Lembra lá de Apocalipse, abençoados? Olha lá. Vamos correr aqui rapidinho. Abençoado. 32 minutos. Apocalipse. Né? Vamos voltar lá para Apocalipse 12. Olha lá. E houve guerra no céu, e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão, que é quem? A antiga serpente, né? Lúcifer no céu. O anjo. E houve, criado por Deus, e Deus é pai de todos. E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Eles foram destinados do céu, não é? Efésios 1, verso 5. Efésios 1, verso 5. E nós, ovelhas, os filhos da perdição, foram destinados, a sua cauda arrastou a terça parte. Os filhos da perdição foram destinados do céu. Para lá eles não voltam mais. E nós, predestinados. Olha lá, ó. Efésios 1, verso 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para sermos filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Viu que foi a vontade de Deus e não a nossa, pessoal? Viu que foi a vontade de Deus nos predestinar para sermos santos e irrepreensíveis, para sermos salvos? Foi a vontade de quem? De Deus. Foi a vontade de Deus para que o propósito de Deus se cumpra, para que o propósito de Deus se cumpra. Destinou os bodes, destinou os filhos da perdição. E as ovelhas e os filhos da salvação predestinou para que se cumpra a vontade dele. Judas 4. Judas 4. Vamos correr aqui um pouquinho. Judas 4, pessoal. Judas 4. Ai, é muito bom isso aqui, pessoal. Olha, é muito bom saber dessas coisas, abençoado. Judas 4. Vamos lá, um livro aqui antes de Apocalipse. Olha, Judas 4. Pois certos homens, olha só, pois certos homens, Judas
4. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça. Oh, porque é o diabo que está na sua vida. Convertem em dissolução. Oh, porque um demônio está dentro de você. Porque um demônio está na sua vida. Convertem em dissolução a graça de nosso Deus. E negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Negam Jesus Cristo. Quando não creem que pelo seu poder que se revestiu em carne, negam quando está escrito que ele se revestiu em carne para aniquilar aquele que tem o poder que tinha, o poder da morte, a ser o diabo. Então, negam, não é? Então, olha lá, ó. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o único e soberano Senhor. Abaixo, abençoados, olha o verso 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria lá. Não guardaram. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Estava tudo lá, ao invés de ser obediente, ao invés... Tudo bem que era um propósito do Senhor, não é? Mas, olha lá, eu quero te mostrar aqui, abençoado, que tudo começou lá. E aos anjos que não guardaram, eu quero te mostrar, abençoado, que esse negócio de chifre, de vermelho, de cauda, é tudo uma simbologia, não é? Que eles usavam. E aqui a gente está falando de anjos sem corpo. E os anjos que não guardaram, aqui na terra é revestido de carne. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. E ele os tem reservado em prisões eternas. Olha lá. Em prisões eternas. Se prisões eternas, de lá eles não sabem mais, é eterno, pessoal. É prisões eternas, prisões é para sempre, pessoal. Não sai nem vai sair mais. Na escuridão para o juízo do grande dia. Despojou, abençoado. Não tem mais disputa, o abençoado. Não tem mais. Não tem mais. E aí, vamos lá para Romanos 8, 30 e 29. Romanos 8, 30 e 29. Ai, abençoado, isso aqui é o descanso que vocês precisam. 2 sementes, 2 destinos, não é? Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. Eu queria um pouco aqui entrar no capítulo 9 também, um pouco, mas não sei se vai dar, pessoal, de novo. Romanos 8, 28, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. As ovelhas, não é? Vê que Deus tem um propósito. O propósito não é nosso, o propósito é de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o propósito de Deus. 29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou. Predestinou as ovelhas dele. Predestinou. Lá no céu nós tivemos uma pré-existência. Na terra, ovelhas revestidas nessa carne. Para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Quem está justificado? Quem está predestinado? Quem está chamado por Cristo? As ovelhas, os bodes não, abençoados. Os filhos da salvação, os filhos da perdição,
Não, esses estão destinados. Esses não. Então, 2